Reforma tributária, o que muda e quando muda? Né? Acho que todo mundo quer saber quando que tudo vai acontecer. Já está acontecendo? Vai acontecer? Calma que nesse vídeo nós vamos explicar para você a progressão de toda essa mudança daí. Fique ligado, tá? Eu sou o Jomar, da Zurich Contábil, um escritório especializado na reforma tributária, e a gente quer te ajudar no seu negócio, na gestão do seu negócio, na gestão tributária do seu negócio. Por isso, fica aqui que a gente vai te explicar como vai ser a transição do regime de hoje para o regime da reforma tributária. Então, pessoal, a reforma tributária já existe, ela já foi promulgada, ainda faltam alguns ajustes, mas ela já existe e todos os sistemas já estão sendo adequados para isso. Então, não é uma ideia, é fato, está acontecendo, por isso é que você precisa estar atento. Eu vou trazer para você aqui, nós vamos colocar na tela toda a progressão de como que vai ser a mudança, né, do regime de hoje para o regime da reforma tributária. Veja bem, nós temos hoje o PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, esses são os principais impostos. Mesmo que você é do Simples Nacional, você paga esses impostos dentro do Simples Nacional. E a reforma vai impactar principalmente você que é do Simples Nacional, que acha que a reforma não é para você. Então, você, na verdade, vai ser o principal impactado na reforma. Por isso, preste bastante atenção em como vai funcionar tudo isso, tá bom? Em 2026, o ano em que nós estamos, nós temos a seguinte alteração, né? Os novos impostos, o CBS e o IBS, eles têm uma alíquota ali de 0,1% e 0,9%. Mas neste ano é uma alíquota teste. Essa alíquota vai na nota fiscal, na hora que você emite a nota fiscal, você tem que pôr essa alíquota ali, mas não existe uma tributação, né, ainda, um pagamento, um imposto devido, você não tem que pagar esse imposto. Nesse ano, já existe o imposto, observe que já existe o imposto, esse imposto já vai na nota, já tem todos os campos, ou seja, os sistemas da Receita já estão se adaptando e já estão fazendo os testes. Por isso que essa alíquota existe lá, tá bom? Mas ainda não há uma cobrança efetiva. A partir de 1 de janeiro de 2027, aí o jogo começa a mudar para valer. Nós temos mudanças bastante significativas a partir de 1 de janeiro de 2027. Olha, nós estamos aí há bem menos de um ano para que tudo isso aconteça. Por isso é que eu falo, você tem que ficar ligado nisso daí. Não adianta chegar em 1 de janeiro e querer mudar tudo. Então, aqui no nosso canal, a gente está explicando como funciona, trazendo alguns detalhes mais profundos. Mas a partir de 1 de janeiro de 2027, o que acontece? O IPI passa a ser alíquota zero. E nós explicamos aí no vídeo anterior de que o IPI ele passa a ser alíquota zero, com exceção dos produtos que são tributados na Zona Franca de Manaus. Para que a Zona Franca de Manaus não deixe de perder o seu sentido, o que o governo pensou? Produtos que são fabricados lá continuam sendo tributados em outros lugares. O IPI ele é alíquota zero. Quando um produto é alíquota zero, o imposto é alíquota zero, não significa que ele deixou de existir ou que ele não é tributado. Ele é tributado mais alíquota zero. Existe uma diferença aí, porque é só colocar uma alíquota a qualquer momento, o governo pode voltar com esse imposto. Não é um imposto que deixou de existir. Então, primeira mudança, a partir de 1 de janeiro de 2027, o IPI vai ser tributado a alíquota zero em todos os produtos, exceto os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, porque aí lá na Zona Franca de Manaus eles terão isenção, mas nos outros lugares eles serão tributados para que haja essa competitividade com a Zona Franca de Manaus. Então, isso é um tema que você precisa analisar, né, com atenção. Outro imposto que vai começar a existir a partir de 1 de janeiro de 2027 é o imposto seletivo, ou o imposto do pecado. Nós falamos aqui bastante sobre esse imposto, é um imposto que começa em 27, mas até o momento do vídeo ainda nós não temos a alíquota desse imposto, isso ainda vai ser definido ainda pelo Senado Federal, mas pela lei ele começa a existir a partir de janeiro de 2027 e nós temos um vídeo falando somente sobre ele. Então, sai o IPI, entra o imposto seletivo, o IPI sai com essa ressalva aí da Zona Franca de Manaus que a gente explicou, e entra aí de vez o IBS e o CBS, com 8,8%, uma alíquota que estima. Até o momento do vídeo nós ainda não temos essa alíquota exata, tá bom? Entra aí o IBS e CBS. E sai de vez o PIS e COFINS. Aí o PIS e COFINS deixa mesmo de existir, ele é extinto a partir de 1 de janeiro de 2027, tá? E entra o IBS e o CBS. Então, entram o imposto seletivo, o imposto do pecado, que a gente chama, entra o IBS, entra o CBS,
sai o PIS, o COFINS e o IPI, com aquela ressalva ali da Zona Franca. Então já houve uma mudança bastante significativa em 2027. A gente prevê uma alíquota de 8,8% no IBS e na CBS, tá bom? Detalhe que o IBS-CBS é diferente do PIS e COFINS. Não é simplesmente uma troca de letras, tá bom? O IBS-CBS ele tem um cálculo diferente, ele é calculado por fora do preço do produto, ele gera muito mais créditos do que o PIS e COFINS, tá bom? Então, a gente precisa aprender esse imposto. E você que está no lucro presumido, você precisa entender que a alíquota é a mesma, tanto para o presumido quanto para o lucro real. Nós também vamos ter um vídeo sobre isso daí, porque talvez o lucro presumido vai deixar bastante de fazer sentido para você, tá bom? Então, entra aí. Permanece sem alteração o ICMS em 2027, permanece sem alteração em 2028, tanto o ICMS quanto o ISS. Então, quer dizer, IBS e CBS, que foi criado para substituir todos os impostos, eles vão funcionar de forma paralela aí com ICMS e ISS e eles vão funcionar em conjunto por mais algum tempo, tá? Em 2027 e 2028, eles vão continuar existindo sem alteração, tanto o ICMS quanto o ISS, mas em 2029, aí ele começa a ser tributado sobre 90%, aí começa a troca, né? As alíquotas de IBS e CBS, elas vão começar a subir e de ICMS e de ISS elas vão começar a cair, tá? Já está previsto que a alíquota de ICMS e ISS vai cair em 10% em 2029, vai cair em 20% em 2030, vai cair em 30% em 2031, em 2032 ela vai cair em 60% e só em 2033 é que o ICMS e o ISS vai deixar de existir, aí vai ficar somente mesmo o IBS e o CBS. Ou seja, de 2027 a 2033 nós teremos essa transição, então nós temos toda essa dupla conferência, esse duplo cálculo dos impostos, né? Nós vamos ter que diminuindo a base de cálculo do ICMS, do ISS, conforme a planilha que está aí para vocês, e a alíquota dos novos impostos, elas vão ir aumentando de uma forma progressiva. E você precisa entender isso e já planejar a sua empresa para os próximos anos. Porque se você tem um contrato de mais de um ano, se você tem um produto que você projeta no mercado aí, como que está a sua empresa aí no futuro? Né? Como está a rentabilidade da sua empresa hoje e como está a rentabilidade da sua empresa para o futuro? Você precisa colocar isso. Eu falo que o CEO tem que estar sempre olhando aí 10, 20 anos à frente. Então, se você é o dono do seu negócio, você precisa estar projetando o seu negócio para frente. Porque muitos setores vão se beneficiar com a reforma tributária e muitos setores a reforma tributária vai onerar os seus produtos, vai gerar uma inflação, vai gerar um aumento. Então, como é que vai ficar isso aí no seu negócio, né? É isso que precisa ser analisado. Então, observe aí, porque nós já temos mudanças bastante significativas para 2027. Então, como é que vai ser a sua formação de preço em 2027? Como que vai ser a sua formação de preço em 2028? E você tem que fazer esse cálculo até 2033 e até 2034, como é que vai ser a sua formação de preço, como que vai ser o seu negócio vai continuar sendo rentável ou não. Alguns negócios ficaram muito mais rentáveis e alguns negócios ficaram muito menos rentáveis com a reforma tributária. Por isso que nós criamos esse canal, para te ajudar a compreender tudo isso, toda essa mudança que nós estamos vivendo, e a Zurich Contábil está à disposição. Você pode nos chamar, nós vamos te atender gratuitamente, vamos fazer aí um diagnóstico para você que nós em conjunto possamos encontrar sempre o melhor caminho para o seu negócio.